Estamos começando mais um Mococa em Foco. Dessa vez eu trouxe um cara muito especial, que é o Thiago Oliveira, do Thiaguinho Recreação. E antes de mais nada, eu quero te agradecer aí o seu tempo. Eu sei que nosso dia a dia é muito corrido, você disponibilizou, tá vindo aqui conhecer a operação. Então, muito obrigado aí, Thiago. Obrigado, Danilo, pelo convite. Parabéns pela sua operação. Assim. Fiquei muito feliz de ver. Acho que Mococa ganha um presente com a Soft aqui. E estou muito contente agora por esse bate-papo aí. Vamos lá. Não, show de bola, vamos embora. E é até interessante a gente começar, porque você cuidou do aniversário do Mikael e tudo mais. Cara, e você tem uma habilidade com criança que eu vou te falar. É um negócio que você tem que me passar um pouco desses insights aí. Como que você entrou, cara, nessa questão de recreação infantil? Não é uma coisa simples. A gente tem criança pequena, sabe como é que é difícil lidar com eles. Mas como que você entrou nesse mundo, cara? Vamos lá, Danilo. Fazem 16 anos que eu tô na área da recreação e eu comecei como recreador aqui na cidade de Mococa. Quando, aos meus 17 anos, entrei na faculdade de Educação Física e aí fui convidado por um amigo para trabalhar nesse universo. E aí a gente vai como uma renda extra, né? E eu gostei muito de como lidar com as crianças e casou muito com a educação física. Então, nesse início foi maravilhoso porque a gente tinha conexão com as crianças e para mim era muito aprendizado. Então, eu fui como forma de aprender. E assim eu fui continuando. Até que surgiu uma grande oportunidade de eu fazer a minha primeira festa. E aí não tinha estrutura, aquele frio na barriga. Não sei se é para mim, eu não me via como empresário. Meu sonho era terminar a educação física. E aí surgiu essa oportunidade. Vou até adiantar aqui, a gente fizemos, entregamos essa festa e, para nossa surpresa, no final da festa, que foi lá na cidade de Cajuru, cidade próxima a Mococa, o pessoal pedindo cartão, que gostou muito, que foi muito legal. Eu falei, gente, eu não tenho cartão. E assim nasceu o nosso sonho. Então foi assim, descobrindo e acontecendo. Da Exatamente. educação física, você conheceu esse modelo de recreação infantil. Isso, e aí eu quis profissionalizar, porque aqui na cidade, na região, até no Brasil, a recreação infantil, ela é meio voltada para como se fosse uma babá de criança, ou você ficar Sim, jogando bola, ou você ficar lá entretendo as crianças, que sim. de fato é uma parte da recreação. Mas a gente embasou era na educação física. Então hoje a gente transformou uma festa de aniversário em várias etapas. As crianças brincam, se conectam, as crianças se alimentam, as crianças têm um momento de conexão entre pais e filhos, que é muito importante. Então a gente tentou trazer a festa de aniversário em várias etapas e vem dando muito certo. Eu sou uma pessoa assim que tem o case de sucesso, eu acho, porque, cara, a gente já fez as festas anteriores e tal, e foi muito diferente, porque quando você reúne muita criança, se não tiver aquela gestão que você fez no aniversário, eu não sei como é que a gente fazia, cara. Porque as crianças, assim, elas são 320 por hora, né? E eu vi que você teve todos aqueles momentos, assim, deles brincarem e tudo mais, né? Realmente as crianças, a gente se conecta com as crianças e assim, o maior diferencial é a qualidade de tempo para as festas. Por exemplo, você está trabalhando nesse exato momento, então você trabalha muito. Aí você chega na festa do seu filho, você ter que cuidar de crianças, É. e não é nem cuidar, porque aí eles vão, pai, fulano pegou no meu pé, pai, eu Nossa, caí. Aí vira que você não nossa, consegue curtir a festa do é seu filho. verdade. É uma dor muito grande. E aí você podendo curtir a festa e realmente ver seu filho brincar, se desenvolver durante uma etapa, fica mágico e fica gravado na memória de todos os participantes. Fica mágico e fica leve para os pais. Porque, Exatamente. às vezes, assim, os pais acabam cansando mais na festa do que aproveitando. É o que acontecia. É uma dor E muito aí, quando a grande. gente fez com você lá, eu percebi exatamente, falei pra Jaque, né? Nossa, foi tão diferente dessa vez, tão leve que vai ser difícil não contratar o Thiaguinho de novo. Mas é muito interessante, cara, isso que você falou. E então, assim, na minha visão, não sei assim, mas na visão de quem é da recreação, você tem várias técnicas então que você aplica Exatamente. para conseguir segurar os pequenos. Exatamente. Primeiramente, assim, a gente vê as crianças naquele momento. Hoje eu sou o pai, o meu filho tem 1 ano e 10 meses, mas antes as crianças são praticamente os meus filhos. Porque você entregou, confiou seu filho a mim. Então, às vezes, tem festas Sim, que os pais não vão. Então, você chega no portão, entrega para nossa recepcionista, um outro recreador já faz o primeiro contato com as crianças e traz elas pra gente. Então, eu tenho que ser um paizão. E um paizão, sim, ele acolhe muito, só que ele é, também fala não.
Ah, eu posso virar É uma verdade. mortal na cama elástica? Posso, sim ou não? Eu falo pra ele, não pode. Ah, mas o meu pai deixa. Mas seu pai não tá aqui. Mas é Porque legal que até o jeito que você fala é específico. Eu lembro que acho que alguém queria pagar a vela e tal, e a Jaque falou assim: nossa, ele falou de um jeito. Porque tem um jeito de falar com tem um as jeito, crianças, tem senão um você jeitinho. quebra o encantamento, a Sim, criança chora. exatamente. Tem um jeitinho Até de isso falar. tem um jeito. É. Então, com essas técnicas, a gente consegue muito conduzir bem as crianças, do início ao fim. E aí fica muito mais leve. E você já teve algum caso, não sei se você lembra ou não, de, assim, que você viu que saiu do controle, assim, uma festa específica por algum motivo? Ou não? Sim, na verdade, todas as festas, por mais que você pode ter o melhor roteiro Sim. do mundo, as atividades ali a gente vai muito de sentimento. Então você tá aplicando uma atividade, você viu que começa a cair um pouco a É, energia. que Ou cansa também, tem né? crianças atípicas que às vezes não pode com barulho, ou tem Hum, crianças que tem aquele mais apego com o pai que não tá acostumado a brincar. verdade. Então você sente naquele momento, você já adapta o mais rápido possível a atividade. Então é esse volume de é, começar rápido e trocar mais rápido ainda às vezes é necessário. E aí nisso que parece que fica perfeito, que tudo se encaixa. Mas nos bastidores, a gente trabalha com rádio comunicador, ó, troca, faz essa atividade, ó, já antecipa esse momento. Ah, as crianças estão comendo, enquanto elas estão comendo, já prepara a próxima atividade. No caso, a gente faz uma oficina. Sempre que as crianças terminam de comer, a gente faz algo, não dá tempo para fazer a digestão, mas baixa a intensidade deles, faz algo mais manual, e aí depois a gente volta para as atividades mais ativas. Então é tudo estrategicamente pensado. É, até alguns brinquedos que a gente ia colocar, comentaram com a Jaque: "Ah, mas eles nem vão comer". E eu vi que você teve como é que fala? Esse cuidado Exato. deles terem um momento de comer também, porque senão eles vão ficar brincando e depois esquecer de comer. Por eles não comem. Se você deixar eles 4 horas, eles vão brincar as 4 horas. Só que aí, que eu falo pra você, o paizão, Sim, é você hidratar as crianças, é você alimentar as crianças, e até pra vocês mesmo, o dono da festa. Você investiu, às vezes, em brinquedos, em é recreação, em verdade. lembrancinhas e no buffet. Então, nada mais justo que as crianças curtirem aquele momento. E aí é lindo de ver as crianças sentadinhas, comendo, conversando, o parabéns, comendo bolinho. Então, são pequenos detalhes, mas que fazem ali completamente a diferença na festa. Você vê as crianças realmente comendo. E aí você pega um pouquinho do ambiente escolar, né? Ah, eles sentado com amiguinhos, se conectando. Então, às vezes a gente não tá na escola. Eu sou professor também, então eu consigo vivenciar e ver as crianças, mas os pais não conseguem. E aí, para os pais, é muito legal ver os filhos sentadinhos, eles conversando da vida, Sim. do momento dele. Então, "Oh, você viu, eu fiz tal coisa com meu pai", por exemplo. Vou trazer um exemplo aqui que a gente vivenciou na sua festa. Você personalizou o seu carro e foi muito legal a chegada, as crianças piraram. No momento que as crianças estavam comendo, bom, você viu o Mikael, ele tem o carro da Hot Wheels de verdade. E assim, e as crianças não estão, sabe, não quer saber de marca, disso, daquilo. Não, Eles, mas pra eles, assim, foi um momento assim, ele tem algo muito legal. E aí sim, depois você, ó, galera, vamos lá tirar foto. Então, assim, você meio que realizou o sonho de muitas crianças sim, indiretamente, de estar perto ali de um carro legal, potente, bonito, né? Então, tudo começou num piquenique, eles conversando. E aí a gente tá por sim. trás, a gente consegue ver esses bastidores. Então, pra gente é muito forte. E querendo ou não, a gente tá fazendo o que a gente gostaria que quando era Na criança, que nossa época, né? acontecesse, né. Então, aí que eu trago pra você. Tiago, mas às vezes a recreação é caro. Tem muita gente assim que fala: nossa, a recreação é muito caro. E a gente fala por questão de investimento de qualidade e de tempo. Como que você gostaria de se sentir na sua festa? Gostaria de curtir os meus convidados? Às vezes, gente de outro país na festa e eu gostaria de curtir meus convidados, eu gostaria de ver o meu filho se divertir. Mas é só jogar uma bola e ele vai se divertir. De certa Sim. forma vai, porque ele é uma criança. Mas agora um brincar dirigido é completamente diferente. Não, é totalmente. Eu também não acho que seja caro, assim, o que a gente fez, pelo que a entrega, assim, é fenomenal. Então, só contextualizando, hoje, então, você tem o Tiaguinho Recreação e você também dá aula Exato. como professor de educação física. Exato. Hoje eu dou aula na FUNVIC, né, há 14 anos, na Fundação Universitária de Vida Mocoquense. E também hoje
tenho um grupo Thiago em Recriação há 16 anos. E agora abri mais um braço, tô começando na internet, a gente tá há 4 anos, e eu me posiciono como mentor. Então, já ajudei mais de 150 pessoas, Olha aí. empresários do Brasil, a se posicionar, estratégia de marketing, de vendas e os bastidores. Então, como que eu vou começar o meu trabalho? Olha, você vai começar com tais atividades, com tal cronograma, vai captar os primeiros clientes. Assim, vai se posicionar no Instagram dessa maneira e técnicas de vendas para eles. Aí eles começam, comecei a vender. A gente começa a escalar o negócio dele. Então a gente é um trabalho bem legal e graças a Deus tem dado muito certo. Ai, que bom. Então, o Thiaguinho Recreação, a segunda vez que eu Tá tudo bem. ele ele é mais regional, mas sim, se alguém chamar você: faz em Guaxupé", você vai A tranquilo. gente atende toda a região aqui. A gente atende Ribeirão Preto, a gente atende Guaxupé, Muzambinho, São José do Rio Pardo. Nós éramos muito mais fortes na região. Agora, Uhum. como eu fui pro digital, eu tô deixando o negócio mais local, Hum. para poder me Dá conta dar também, né. conta do digital, porque assim, o digital eu gostei muito, é uma estrutura diferente. Sim. Hoje a minha operação da recreação, nesse exato momento, a gente tá tendo 2 festas, então a gente tem time para levar, Nossa, buscar, isso é muito bom. entregar, então a gente tá construindo algo que no interior era difícil, isso. Sim. E aí eu tô focando mais em expandir o digital. Mas, há 2 anos atrás, a gente esteve em São Paulo, Alphaville, num ex-jogador do Corinthians, que é o Igor Coronado. E assim, a gente levou essa vertente da mesma entrega que a gente faz aqui. E foi algo que, assim, o pessoal ficou extasiado, porque eles têm a recreação lá, mas do jeito que a gente entrega, olhando no olho, cuidando das crianças, o tempo todo, foram 8 horas de festa, ininterruptas. No E assim, e aí depois vieram outros jogadores. Então a gente tá muito contente com esse resultado nosso. Sair de Mococa e ir lá para os centros Nossa, principais fenomenal. do Brasil, né? Então pra gente foi uma experiência incrível também. E eu acho que você tá no caminho exato, entendeu? Porque assim, você já tem resultado no que você faz. Você só tá complementando esse resultado com tua expertise, né? Exato. E no digital, como eu já nasci nesse mundo, vim desse mundo, tem muito cara que é o famoso guru. Ele ensina, mas ele não, né, não teve Não resultado. O teu vivencia. caso, exatamente a forma correta de ter o produto digital. Você está transformando o teu negócio, o sucesso do teu negócio, em um produto para quem quer entrar nesse ramo, né? Exato. E já aproveitando esse gancho, pra pessoa, assim, provavelmente vai ter muita gente, que provavelmente vai te seguir, vai comentar, que tá ou querendo entrar no ramo, ou pensando, ou já tá no ramo. Você considera, assim, o essencial, caso você fala assim: "Ó, o cara beleza, qualquer um", esse é qualquer um, você me corrige, quer entrar nesse mundo da recreação, mas ele tem que ter ali o básico para ele conseguir começar? Então, excelente pergunta. Hoje, para trabalhar com recreação, a gente pode considerar que qualquer pessoa pode trabalhar, mas a gente precisa ter o primeiro a vontade, porque acho que acima de tudo a vontade e entender o universo da criança, porque a criança não é um robô. A criança tem muitos sentimentos, às vezes está muito aflorado, a criança ela explode e a gente precisa saber controlar. Então, e depois disso, a gente vem com o mínimo. O que é o mínimo? Uma programação. O que eu vou fazer no começo, no meio, no final da festa, e aí depois a gente entra com materiais. Tiago, vamos entrar com os materiais mais simples? Se você me dá uma corda, uma bola e um bambolê, eu toco uma festa de 3 horas. Essa já é uma experiência. Tiago, eu quero aumentar um pouco a experiência dessa festa. Eu preciso investir, às vezes, num som, em um microfone, e aí depois a gente investe em materiais visuais que quem tá de fora, quem tá de longe, consegue ver esse material e fala: nossa, o que aquelas crianças estão fazendo? Dá vontade de você ir lá acompanhar. Então, existem níveis de recreação. Então, a gente fala: ó, a pessoa vai começar. Se ela fazer um investimento, vamos falar de financeiro, de R$ 500, ela consegue começar um trabalho. Coisa que no mercado de trabalho, às vezes é mais difícil você, poxa, com R$ 500, você começar um novo emprego, um Sim. novo trabalho, uma nova fonte de renda. Então, às vezes, com R$ 500 ela começa. E eu falo isso porque eu já tive mentorado. No início, Thiago, eu posso investir em R$ 500. A gente montou o kit inicial, ela conseguiu fazer as primeiras festas em 2 semanas, retornou esse investimento todo e ela começou a progredir. Olha. Aí depois é o jogo também. Então, tem os mais baratos e depois você pode escalar a sua operação, assim como toda operação que existe no mundo, em qualquer É negócio. como qualquer negócio, tem o brand da Exato. marca, né?
Ele vai ter que começar a ter resultado para um, depois hoje, assim, você considera que os clientes que chegam para você, a maioria é indicação? Como que tá hoje, assim, essa questão? Ó, a gente tá há 16 anos no mercado, então a gente tem um nome na regional muito forte. Então a indicação ela funciona, só que aconteceu algo assim que trocou. Eu tive uma Hum, geração que eu acompanhei das crianças de 2 anos até 10, 12, e eles já estão todos na faculdade hoje. sim, é Então verdade. a gente fala do Mikael hoje, tô com 5 aninhos, beleza, 6. Aí o que acontece? A gente vai acompanhar ele mais 4 anos, 5 anos, 7 anos, depois ele vai virar um adolescente. É. E por mais que a gente tenha produtos para atender, mas a pegada é um pouco diferente. Então a gente precisa conquistar novos clientes. Aí a gente também tem algumas estratégias de marketing, eu estudo muito. E aí eu estudei e a gente foi aplicando. Então, Google, o próprio tráfego pago pelo Facebook Ads. Então, a gente vai utilizando essas estratégias para captar. E aí eu gosto muito de fazer uns atrativos, né? Então, como que a gente pode fazer? Uma oferta direta, então, via tráfego pago, para chamar a atenção do cliente. E aí, com um bom atendimento, a gente escuta as dores dele. Então, ele vem por um problema. Mas se a gente conseguir escutar a dor dele e saber o que realmente ele precisa, a gente consegue indicar e direcionar para ele a melhor solução. E nisso, para quem entende um pouco, a gente consegue aumentar muito o ticket. Às vezes ele vem por uma cama elástica, um produto padrão que todo mundo tem. Só que a gente descobriu que a festa dele vai ser muito grande, que vai ser numa chácara que tem uma piscina e precisa ficar alguém lá, precisa alguém para recepcionar os convidados, porque não tem ninguém lá na frente. Então a gente consegue oferecer para ele uma série de soluções e para a gente aumenta o ticket e para o cliente ele soluciona um grande problema, porque na cabeça de muitas pessoas a recreação é só brincar. E aí quando a gente traz ela de maneira profissional, que não é só brincar, tem uma estrutura por trás, os clientes gostam muito. Então, até pegando esse gancho aí também que você falou, porque assim, em tese, na recreação geral, aí você me confirma também se é assim que funciona, mas na minha visão, o cara que é recreador, então ele só faz a recreação, o trabalho de recreação. Mas os equipamentos, cama elástica, etc., geralmente eles alugam, seria isso? Geralmente no mercado em geral, digo. Olha, hoje 80% das empresas de recreação Ele já tem. eles não têm Ah, equipamentos eles não como têm. não Isso, é tem. o que eu pensei. É, tanto que ou o cara é só locador, o empresário é só locador de brinquedos, ou ele é só recreador. Muitos tentam juntar, Sim. são poucos que têm sucesso. Hoje nós somos uma empresa que temos tudo, desde a parte de locação de É, mesas, cadeiras. Thiago, eu quero mesinha para criança, nós temos. Quero oficina criativa, nós temos. Quero brinquedos para as crianças, nós temos. E a recreação, que é o coração. E aí a gente acopla junto a tudo isso. E aí fica muito bom, ficou muito bem distribuído, porque é de uma única empresa, então a gente conhece todos os direcionamentos. Qual que são os conflitos? Às vezes eu tenho um locador e eu tenho um recreador. E aí o hum, recreador, tem que desligar o brinquedo. E não precisa desligar o brinquedo, você pode brincar com as crianças dentro do brinquedo. sim. Então, isso é o diferencial de um recreador. E já o monitor, ele não consegue. Por quê? A função dele é só zelar pela segurança da criança dentro do brinquedo e zelar pelo equipamento. Então, ele, bem dizer, ele tá lá, mas ele não tem a expertise de fazer uma brincadeira, um jogo, ele não Sim, consegue. sim. Ele É um ainda não. monitor, né? Ele tá Exato. monitorando a criança e Exato. acompanhando Ele ela. não tem essa competência ainda, Sim. mas pode ser desenvolvida. É, quando a Jaque me falou que, ele vai e tal, e tem, aí eu falei: "Tem os brinquedos?" "Ah, então ele já tem tudo." Aí eu até achei eu fiquei surpreso com isso aí, porque eu imaginei que era só o serviço de recreação. Exato. Mas como que tipo assim, foi um insight que você teve e começou a fazer isso? Foi necessidade? Porque você começou não fazendo, e Se- depois você fez. O Exato. que foi o insight, o estralo que você teve pra começar a fazer isso? Bom, primeiro eu achava que eu nunca seria capaz, né? Eu nasci numa família mais humilde, a gente empreender na cidade, eu falei, eu não conheço ninguém, eu não tenho ninguém, indicação, é coisa da cabeça da gente. E quando a gente foi conquistando os nossos clientes, e aí eu vi uma oportunidade, falei, olha, todo mundo perguntando se a gente tem brinquedos, tem alguém para indicar, e por que que eu não posso ter? E aí a Hum, gente foi lá e fez a primeira aquisição de uma cama elástica, eu me lembro muito bem. E deu muito certo. E aí depois a gente começou a trazer outros, a ampliar o portfólio. E aí chegou num ponto que 2016 a gente abriu o primeiro escritório físico em Mococa. olha aí. E aí o pessoal falou: é uma loucura, pô, pra quê? E eu falei: não, eu queria me posicionar como uma empresa mesmo, aumentar a conversão de contratos, porque naquela época o pessoal gostava de passar lá, assinar.
E a gente ficou 8 meses. E aí a gente montou um salão de festas. A gente montou um buffet infantil aqui em Mococa. A gente iniciou do zero. Era aquele lá perto da Da loja Mirtz. Isso, descendo ali? Exato, era lá. A gente tá. ficou lá por 4 anos e meio. E aí a gente teve a infelicidade de ter o período da pandemia. Ah, é A gente ficou 1 verdade. ano e meio fechado. E aí foi um ano, assim, pra gente foi muito difícil porque a gente tava crescendo a operação. E aí quando a gente chegou a bater 30 contratos no mês de março, que era festa todos os dias, somente lá, aí a gente falou, nossa, conseguimos. A gente tocou até o dia 11 de março. Do dia 11 pra frente a gente foi impossibilitado de fazer festa, porque tava fechando todos os locais. Pra todo mundo. E né? aí foi um desafio muito grande, porque aí tinha aluguel, o prédio não era nosso. E por mais, vamos dividir metade. Mas assim, a gente não. A gente segurou funcionário, Pesa, segurou né? tudo. E aí a gente optou por final, olha, ou a gente fecha ou a gente adquire uma dívida muito grande. E aí a gente optou por fechar. E aí eu fiquei com os materiais. Então hoje, Então esse foi o estopim. sim, porque hoje eu tenho mesa, eu tenho cadeira. Hum. Então, cadeira de festa mesmo, não sei sem ser aquelas mesas plásticas, cadeiras de ferro, aquelas toalhas redondas. Então, tem uma estrutura muito boa para festa. Hoje, mas você não tem um salão próprio ainda. Hoje não tenho mais. Mas e o que você achou desse aprendizado? Em tese, óbvio, foi ruim, mas em todo caso você criou um outro braço que você talvez não criaria se não acontecesse isso. Exatamente. E pra gente foi muito bom, o aprendizado foi absurdo. E tanto que eu tenho cliente que pede pra gente voltar até hoje, porque imagina o que aconteceu na sua festa, só que sendo que você não precisaria fazer mais Sim, nada, já nada, tudo nada, nada. pronto, né? Você chegar lá, a gente receber, a gente colocar até o presente dentro do seu carro na hora que você vai embora. Você só para lá e abre o porta-mala, a gente carrega o seu carro. Então a gente trouxe esse mesmo conforto dentro de um salão de festas. A gente já falando hoje, isso há quase, vamos lá, 10 anos atrás. O tempo passou. Nossa, Então, verdade. na época a gente tinha berço dentro de um salão, porque se uma criança dormisse, eu tinha um berço. Tinha carregador portátil. Então, coisas, pequenos detalhes, mas assim, a gente sabe Não, que faz muita quem diferença. gosta de conforto, e aí eu tinha 2 pisos. Então, no piso de baixo ficava somente os adultos, e em cima as crianças. E aí eu coloquei uma TV bem grandona, com todos os pais acompanhavam as crianças brincando em tempo Nossa. real. Então, assim, foi uma sacada que a gente teve. Para a Mococa, o pessoal não estava acostumado. Nossa, mas eu acho que até mais longe, Ribeirão ali, isso era bem inovador. Muito. E foi sensacional. Thiago, mas sem escada. Ficava 2 monitores na escada o tempo inteiro. Então a gente montou uma estrutura muito, porque eu gosto muito de detalhes de Até o festa. buffet tinha também? Tudo era nosso. Tudo, literalmente, Tudo, bolo. 100%. Nossa. E a gente começou com a estrutura, eu tinha só o salão e a recreação. E a gente foi adquirindo. E aí, na hora que a gente viu, tinha a operação completa. Então, eu tenho vontade de Voltar futuramente. retomar. A gente teve alguns convites para a sociedade para fazer algo bem maior. E aí veio o digital no meio. Eu falei, eu vou esperar, porque assim, o digital ele me proporcionou algo assim, muito legal. E foi ter a sensação de escala e eu perto da minha família, mais perto do meu filho, mais perto ali Isso é legal. da minha esposa, às vezes trabalhando em casa. Então, montei um escritório em casa, a gente tem a nossa sede, mas ali eu vi algo que despertou interesse. Então, não é só para comodidade, é mais. Eu sou um pai muito presente. Eu gosto de ficar com meu filho. Deu Sim. 5 horas, eu paro tudo e fico com ele até 7h30, 8 horas. Só que depois eu volto a trabalhar. Então eu fico até Sim. 1h30, 2 horas, 3 da manhã. Pra mim não tem problema. Ele dormiu, você continua. Aí ele dormiu, missão cumprida. Aí eu continuo. Eu pago o preço, né? Se a gente quer ter algo no futuro, a gente tem que pagar o preço. Tudo tem seu preço, né? Tem sempre o ônus e o bônus. Exatamente. O bônus é ter resultado, o ônus é se dedicar, Exato. sacrifício. E aí a gente veio tocando assim, graças a Deus tem dado muito certo. Legal que você falando, você parece ser bem pé no chão. Você faz as coisas, mas planeja Sim. tudo. Porque nesse mundo do business, até quem tá começando com recreação, é importante saber também, né? Eu Sim. mesmo fui um cara que sempre guardei dinheiro. Então, assim, lá atrás eu já guardava dinheiro. Eu brinco que eu acho que eu tenho os mesmos dinheiro guardados. Que legal, cara. Porque eu sempre fui muito econômico, cara. Então, pra mim fazer alguma coisa, eu tenho que estar muito seguro, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante. Porque imagina na pandemia, se você dependesse exclusivamente do salão, você ficaria na mão, cara. Tanto que dentro do salão de festas, eu sou muito criativo. A gente criou alguns mecanismos, tanto que assim, eu não estava preparado. A gente começou a criar kits para crianças brincarem em casa. Uma Sim. criança, pintura em gesso,
e como a criança fazia slime em casa. Eu fui pro YouTube, comecei a produzir vídeo. E aí eu montei um acervo grande. E quando eu fiz um vídeo no TikTok, esse vídeo viralizou. Teve 600 mil visualizações. Nossa. Eu tinha gente do Brasil inteiro me Querendo. pedindo meus kits. E você conseguiu entregar? Ah, eu mandei uns 200, mas assim... Mas você fazia o kit mesmo? Fazia o kit, só que aí chegou no correio. Você tinha... No meio da pandemia, você tinha que pesar. Nossa, é você muita tinha... coisa. Eu não E é tava difícil fazer esse kit? Era difícil? Não, pra A gente... pessoa conseguiria fazer comprando os equipamentos? Alguma coisa? Ou não? Não, na verdade eles queriam um kit pronto. Ah, tá. Eles Porque aí queriam... você pensa, que eu falei assim, e se você tivesse um produto digital ensinando a criar o kit? Então, mas eu naquela época você não tinha esse insight. Não, o digital pra mim era coisa de outro. Tava começando. Eu fui pro digital como tipo um influencer mirim, pra crianças. Então eu falava de conteúdos para crianças. E começou a dar muito bom. Só que aí depois eu falei, nossa, eu posso ser um pouco melhor. Não que o influenciador infantil é ruim. Não, mas sim. eu posso ajudar dezenas de empresários, de pessoas que lidam com crianças, transformar a vida de outras crianças. Então aí eu comecei a mudar esse foco. Mas se a gente tivesse preparado na pandemia, a gente tinha recuperado um bom dinheiro que a gente deixou de ganhar. Você me falou, assim, nossa, mas aí às vezes não tem o kit pronto, mas compra o produto ensinando a montar o kit. A nível Brasil, a gente tinha umas 30 pessoas diariamente chamando a gente, assim. Todo dia? Na pandemia. Nossa. Tinha pai, cara, quanto que você cobra pra mandar um vídeo pro meu filho? Eu falei, não, e se ele pegar o kit, eu já mando. E sabe, umas coisas assim, a internet, ela te leva ao céu e te leva... Então, pra gente foi bom, a gente aproveitou na medida do possível, né? Mas passou. Sim. Porque na pandemia tava todo mundo voltado pro digital. Então, assim, teve um boom mesmo, assim. Várias empresas investiram muita grana em ads. Gerou muita concorrência. O custo do anúncio ficou mais caro. Não sei se você teve essa percepção. Mas assim, realmente existe... Foi quase um hype, né? Foi praticamente um hype. Sim, foi. Então, depois teve aquela queda, né? Porque as pessoas voltaram ao cotidiano e tudo mais. Vida normal. Então, você pegou bem aquele momento. Mas, assim, até falando sobre isso, hoje, os teus principais canais, então, é o Instagram e o TikTok. Isso, hoje são Instagram, TikTok, YouTube e eu comecei a produzir no Kawaii também. Mas então no YouTube você tem um canal, mas o conteúdo é um pouco diferente? Eu comecei com conteúdo infantil, produzindo vídeo para crianças. Sim. E aí, como você faz slime, como tipo você faz... aqueles vídeos assim, brincando. Galera, eu sou... A linguagem muda. Fala, galera, aqui é o Thiaguinho. Hoje eu quero ensinar vocês a como fazer uma slime. Você vai precisar disso. Isso aqui você tem que pedir ajuda do papai e da mamãe. Tipo um blip. Exato. E aí, agora o meu conteúdo tá mais empresarial. Então eu falo com empresários hoje, olha, para você vender mais, você tem que se portar assim, você não pode gastar isso, você precisa ter isso aqui no seu portfólio. Então, eu mudei um pouco a comunicação. Mas você mudou já pensando em algo estratégico, assim, eu acho que isso vai me dar mais resultado? Sim. Ou me exige menos trabalho? Não, eu vi como algo que dê mais resultado mesmo. Então, assim, hoje, por exemplo, a minha intenção agora no YouTube é a gente aumentar a produção de conteúdo e aí, com base nisso, a gente ter lá um produtinho de entrada. Porque eu perdi muito, deixei de ganhar muito dinheiro quando eu vim para o digital, porque eu fui para o mercado de mentorias. E a mentoria, ela não tem um ticket tão barato comparado ao mercado. É um ticket mais alto, teoricamente. E aí eu ofereci a mentoria, a pessoa, Thiago, eu gostei muito do jeito que você fala, do jeito que eu quero seguir, mas eu não tenho, sei lá, 10 mil reais para entrar. E aí eu não tinha mais nada para oferecer. Ou nenhum outro produto. E aí eu falei, cara... não, eu preciso ter um produto de entrada para quando essa pessoa chegar, iniciar o universo. A gente tá preparado, a gente montou uma escola de negócios infantis. E aí eu falei, eu modelei todo o conteúdo de festa lá dentro. Sim. Mas ainda eu posso ter um abaixo que falando só de recreação, que é um mercado de entrada. Então a gente tá terminando de desenhar esse produto, aí ele vai rodar no perpétuo, né, que é o mundo digital que a gente chama. Sim. E para um público completamente frio, para mostrar para professores, para pessoas que trabalham em igrejas, porque que eles podem fazer uma renda extra no final não de semana. só recreador, Sim. né? Muita gente. Então a gente vai começar a buscar novas pessoas e formá-las. Então ela entrou no nosso funil como recreação, aprender sobre recreador. Beleza, fiz meia dúzia de festa. Quero fazer mais festas. Pra onde que eu vou? Vou pra escola. Entendi. Aí na escola ele vai aprender muito mais coisas. Uma esteira de produtos, né? E aí depois ele vai para uma mentoria, ele vai para
um A outro mentoria tá acompanhamento. pro finalzinho ali, né? Que vai subindo os Só que tips, né? como eu não sabia, Sim, a claro. gente foi diretamente para ela. Sim. Então a gente gastou muita energia. Mas isso que é importante, você já foi na prática, você não Sim. ficou esperando. Isso é muito importante. Porque o cara Exato. fica, vou esperar o dia pra fazer. Não, você já fez, Não, cara, a gente fez foi completinho. e conseguimos ter resultados, hoje. Atendemos mais de 150 pessoas. Caramba. Se a gente falar em curso, vendi 150 cursos. Parece um volume pequeno, mas a mentoria que tem um ticket considerável, então pra Nossa. gente foi muito legal. Sim. E pra fazer isso, e eu trabalhando em casa, sozinho, sem time, então, eu comprava uma mentoria para aprender as técnicas, estudava e meio que aplicava. Então, se eu tivesse uma equipe, uma agência, Sim. talvez eu teria potencializado Com ideias, insights. Exatamente. E isso é muito interessante, sabe? Porque às vezes a gente tem meio que esse papel também de ser uma agência. A gente não é uma agência, mas a gente tem esse papel interno. Direcionar. E às vezes a gente chega no cliente, cara, o cliente ele é o expert do negócio dele. Ele entende o negócio dele. Mas a gente olhando de fora, a gente tem vários insights assim, falei, caramba, mas ele tá errando aqui. Olha, ele podia fazer isso aqui que ia dar um boom. Então você vê que é importante. Porque a gente fica preso na operação. Você tá preso na operação, é uma bomba acontecendo, um incêndio de Não lá. para, Você né? não vai conseguir ter, às vezes, uma criatividade assim, uma visão de fora. Então, assim, são mais cabeças pensantes. Exatamente. Né? Mas você chegou, então, hoje você é o expert, mas você já chegou, então, a comprar cursos e outras mentorias? Sim, nossa, você investe bastante. Investi bastante para aprender. E aí o que me fez diferente hoje no mercado, eu acredito, foi todo esse know-how. Porque eu trago esse expertise do digital, vai juntando para o meu mercado. Então, Sim. maneiras de vender, maneiras de criar anúncio. Então, eu padronizo para mim e ofereço, testei e validei. Sim. Mentorado, testa essa copy porque tá vendendo muito, tá chegando muito. E a galera vai lá, a gente criou uma IA para eles também dentro do ChatGPT. Com os nossos moldes, ele joga a nossa foto lá e cria 5, 6 criativos prontinho para ele. Muito então, legal. assim, dá uma velocidade muito grande. Então, a gente testa, valida e eles testam. Vai acertar todo mundo? Óbvio que não. Não existe uma fórmula mágica. Só que, assim, encurta muito. Tem um modelo validado. Exato. Então, assim, é igual franquia. Eu vou comprar uma franquia de X mil e eu vou ter 100% de sucesso. No contrato, eles não vão te dar essa certeza. Tem como. E a franquia também, você falou do cara que começa com R$500. A gente tem produtos que o cara começa mais ou menos assim também aqui. Na parte de revenda. Aqui na Growsoft a gente tem o braço de revendedor, de afiliado. Então o cara, ele começa com 0 se ele quiser o afiliado. Começa com 0. Se ele indicar o produto X para pessoa, ele ganha X comissão na venda. Que legal. Você tem esse meio de começar pequeno. Numa franquia, o investimento já é alto. E outra, na franquia você tem o prazo de payback. Então assim, cara, você vai investir lá 100 mil reais, sei lá, só que tem 3 anos pra para você ter esse poder payback. voltar. Então, isso é muito Tem as interessante. entrelinhas, né? É um business, assim, funciona, óbvio. Senão não teria milhares de franquias. Exatamente. Mas a pessoa acha que tem que entender o momento. Perfeito. E o que eu ia te perguntar do teu canal no YouTube. Hoje, o conteúdo que você foca lá, qual que seria o conteúdo? Hoje é para distribuição para empresários. Então, por exemplo, qual tipo de roteiro que você pode fazer para sua festa? Como você pode aumentar as suas vendas em períodos sazonais? Na Páscoa, Sim. agora, Semana do Trabalhador, nas próximas que vão entrar, período de férias. Como você vai fazer para prospectar condomínios? Porque assim, tem as colônias de férias. De férias, verdade. Aí, só que o que acontece? Os empresários, eles querem oferecer o serviço de colônia de férias faltando 20 dias. Então, eles não têm um planejamento. Porque assim, é um pouco menor. Hotéis, né? Então, se a gente quer entrar, a gente precisa criar o quê? Relacionamento. Sim. Então, se a gente vai em janeiro, faz uma ação, em fevereiro, em março, o que acontece? As crianças já te conhecem, os síndicos, os moradores. Quando você vai apresentar um projeto maior, a probabilidade de fechar é muito maior, porque você já criou ali um relacionamento. Então, a gente traz essas técnicas também dentro do YouTube e também para os nossos mentorados. Você não pensa em criar... É que você falando, vem na minha cabeça o Blip, cara. Hoje a gente não deixa muito o Mikael ficar assistindo esses conteúdos, mas quando ele era pequenininho a gente não tinha essa crítica que teve muita TV e tal. Hoje tem, o Davi nem assiste TV, cara. Você pode pôr galinha pintadinha, ele não olha. Legal, cara. E a gente começou desde cedo.
No Mikael, infelizmente, a gente pecou nessa parte, mas depois a gente ajustou. Mas Tanto é que ele tem facilidade de ficar colado. Você começa a tocar a musiquinha, ele para e fica. A dopamina dele acho que vai lá em 100. Mas você não pensa assim, de repente, uma ideia, tá? Tô jogando em site que eu já pensei em vários produtos que você pode que criar. legal, pode mandar que é super bem-vindo. Um canal do Thiaguinho Recreação, tipo Blip, assim, já pensou em alguma coisinha? Cara, eu já pensei e foi assim que eu comecei, na verdade, mas aí a gente bate na questão tempo. Exatamente. Então, qual que é a minha ideia hoje? É assim, me estabilizar, me estruturar um pouco melhor. Sim. E aí construir no mínimo um time de 2, 3 pessoas que possam ali me ajudar. E aí, beleza. Aí depois eu vou para essa produção, crio um canal do zero e vou. Até porque eu acredito assim, a maneira de falar, a maneira de posicionar, eu acho que a gente consegue ajudar muitas crianças em casa. Sim. Então, assim, é hora de escovar dente, é hora de fazer rotina. Nossa, ali, a gente pensou em criar um produto para pais e a gente pensou em criar um produto para crianças. Eu sou educador físico, eu dou aula de personal, kids também. Então, a gente vai na residência da criança e a gente aplica lá brincadeiras e jogos com um fim específico. Eu vi você jogando xadrez com o seu filho no Insta. Parabéns, muito bom. Então, a gente pode ensinar o xadrez de forma lúdica e mesclar ele com atividade física. Ele vai correndo, faz uma atividade. Sim. Que peça, peguei o peão. Mas agora eu tenho que fazer alguma coisa com a torre. Complemento. Então, assim, a gente vai complementando. Então, a gente pensou em criar um produto como se fosse de brincadeiras, mas que a criança possa fazer 1, 2 vezes na semana em casa, 25 minutos, 30 Isso minutos. É digital. Digital. Entendi. Então, assim, a criança vai entrar, vai ter a plataforminha lá, a avó colocou. Por quê? Hoje o sedentarismo e obesidade está muito grande. Então, às vezes, a criança mora em apartamento, tá com os avós, não tem o que fazer. O pai tem atividade lá, olha, a aula de terça é essa aqui com o Thiaguinho. Abre a televisão lá, eu sei que não é legal a televisão, mas se for pra assistir, pega um cabo de vassoura, pega... Eu acho que tudo é equilíbrio, né? Sim. Então, assim, não tem como a gente também julgar, a gente não sabe a realidade daquela pessoa. Às vezes aconteceu assim, por exemplo, que aconteceu, o outro menorzinho tava mais doente, teve que dar uma atenção pra ele, pra não ter o risco dele pular alguma coisa, cair, põe lá rapidinho celular, pra ele, 5 minutinhos. Eu acho que isso não é o problema. O problema é ser sem controle. Né? Tudo que é sem controle não tem limite. Vamos tomar refrigerante sem limite. Vai fazer ruim, um golinho ali uma vez ou outra, não. Mas eu acho que é uma coisa legal, porque talvez traria uma audiência bem grande. Sim. Só que, óbvio, você tem que analisar tudo aquele processo. Igual você falou, tem um trabalho que você vai ter que dedicar. Sim. É uma coisa já mais a longo prazo. A longo prazo. Você não vai conseguir ter receita imediata. De jeito nenhum. Receita inicial vai ser a monetização, mas eu acho que você nem pode contar muito. Mas o principal acho que seria o brand, a marca do Thiaguinho, né? É uma coisa de se pensar. Hoje tem muitas IAs, dar pra começar a montar alguma coisinha assim, né? Eu vou estabilizar, mas eu penso muito, cara. Eu acho que e é um dos caminhos que a gente pode ter até para ajudar mais famílias, mais crianças também. Eu ia dar até a ideia assim, aproveita uma festa que você tá fazendo, só que aí entra a questão do compliance, você vai filmar pessoas que estão na festa, então tem que ser tudo pensado, né? E agora mudou tudo, né, com o novo ECA, né, então ECA tem digital, isso ainda. então tá... Como é que mudou, assim? Só dá um debriefing rápido. Hoje com o ECA digital, que muitas pessoas usavam as imagens de crianças para vender. Então, às vezes, tem um anúncio, ei, você venha participar da melhor recreação da cidade de Mococa e focando criança. E aí, às vezes, a criança tava com traje de banho, às vezes a criança tava com uma imagem mais vulnerável. E aí, assim, pra gente, nossa, tá tudo bem, passa. Mas outras pessoas analisam aquelas imagens com outro olhar. Entendi. Então, esse é um dos pontos, né, que acontecia. Então, pro empresário de festa infantil hoje, grande maioria ainda não se adaptou, mas é algo assim que, se for realmente cobrado do jeito que passou, vai trazer sérios problemas para empresários se posicionarem melhor. Eu acho que muito bom, porque protege a criança. Hoje em dia a gente tem que, quanto mais proteger a criança, tá melhor, porque elas estavam vulneráveis, né? Então, tanto de escolas, em gerais. E também a gente vê assim, hoje eu, do outro lado da moeda como empresário e ajudando outros empresários, tem gente que perde a mão. Entendi. Então faz uma foto, a foto sai do recreador, que vai para outra pessoa, que vai para outra pessoa, que vai para outra pessoa, na hora que vê... Perde o controle, Perde o controle. Entendi. E essa lei não tem nada a ver com aquela nova lei FEL? É exatamente a lei FEL. É exatamente a lei FEL. É a mesma coisa. Então era uma lei que já estava meio que engavetada ali, mas teve o episódio dele, teve um... Que deu o boom nela. Aí eles agilizaram ela o mais rápido possível para tirar ela do papel.
Cara, muito bons insights. Só pra gente ir finalizando, o que você vê desse mercado em geral de recreação, né? Porque você tá no business, você enxerga esse mercado pros, sei lá, próximos meses, anos, assim, o que você enxerga de potencial, assim, o andar dele? O que você me fala? Eu acredito que é um mercado que vai crescer muito. Porque quanto mais a tecnologia cresce, inteligência artificial, a gente precisa de pessoas. Exato. Então as crianças precisam de pessoas, os pais precisam de pessoas. E eu acredito que dificilmente vai criar um robô, uma IA que Não, vai não. substituir o Thiaguinho. Que é aquele olhar no olho. E aí, cara, tá tudo bem. Ah, mas não vem aqui comigo que eu vou te ajudar. Isso ali não existe. Não. Então, esses profissionais, os bons, serão bem remunerados. A IA não vai tomar o lugar deles. Ele vai Vai ajudar. criar. Não, vai ajudar. Ele Eu vai tô usar pensando em como- criar uma IA aqui, Não, um sim. aplicativo que vai falar, olha, tem uma festa de crianças, é uma festa de crianças de 10 anos, Nossa, ajuda muito. numa garagem, e vai ser assim, assim, assim. Monta a programação pra mim. Nossa. E aí no aplicativo vai montar inteirinho. Então eu tô com essa ideia de montar um aplicativo mesmo, que ele fala lá, já traz atividade, já traz tudo. Tá aqui. Microsoft já Pronto. se posiciona Ah lá, aí vamos pra conversar auxiliar. sobre isso. Então eu tenho uma ideia. E aí eu acredito que hoje com a IA vão precisar cada vez mais pessoas. É. Então é um mercado muito promissor. E a recreação, ela assim, ela tá em hotéis, ela tá em hotel É uma fazenda, experiência, né? como experiência. Então quem busca hoje aumentar a experiência, eu acredito que a recreação tá ali E dentro. você sabe que eu acho que falta um insight dos empresários de ter mais locais infantis, assim, tem muita deficiência nessa Muito, parte. A muito. gente mesmo, assim, óbvio, né? O cara que não tem filho, às vezes ele não teve esse pensamento, mas a gente que tem, se a gente vai num lugar, vamos supor, estamos lá em Ribeirão, a gente já, primeira coisa que a gente vê, Espaço Kids, tem. as kids, não é? É. Se o cara tem essa visão, pega um final de semana, uma recreação, alguma coisa específica, É já muda que assim, ó, completamente. o interior, ele caracterizou o Espaço Kids como uma cama elástica e uma piscina de bolinha. E não é. A gente sabe que tem um poder, por exemplo, imagina você vai numa pizzaria e dentro dessa pizzaria tem alguns brinquedos, mas tem uma programação. Então, se você tem um filho Muda de 2 tudo. anos, tem um filho de 6 anos, tem gente brincando com eles, interagindo, e aí do nada tem um cardápio das crianças, pro empresário tem um cardápio kids, que se pedir, chega personalizado. Eu acho que ele tem o poder de aumentar o seu ticket ali, ou no mínimo se pagar o investimento que ele está fazendo da recreação. E a gente sabe assim, quanto mais tempo você fica no estabelecimento, geralmente pai de família, mais ele consome. É verdade. Então assim, Que aí ele terminou de comer, vai pedir uma sobremesa. não, tem cara que gosta de tomar bebida alcoólica, um cervejinho. O cara vai ficar tomando cervejinho, É vai verdade. estar ali. E outro, ele vai trazer outros grupos ali. É, porque aí quem tem filho vai junto. Vai ficar e vai pedir. Então a gente sabe que isso acontece muito. Então hoje, a gente, na nossa cidade de Mococa, você conta nos dedos não. locais que tem. Às vezes você Até até. Ribeirão. Tem quase 1 milhão de habitantes, é muito difícil. Às vezes. Então a gente já pensou sobre isso também, de abrir um espaço, Sim. um restaurante, algo, uma lanchonete Boa. grande, fechada, que eu possa atender crianças e eu possa atender o público em geral. Mas assim, seus combos, seus kits, não é um Com McDonald's. esse diferencial de mas brinquedos, de brincar, recreação, de brincar, de você recepcionar a criança. Ah, sábado vai ser o dia de dar slime, domingo vai ser o dia de... Então, você colocar uma programação muito grande ali. Então, a gente tem vontade, mas está segurando os São várias projetos, ideias, né? Porque é um projeto que eu acredito que roda sozinho, você tem uma equipe Você pode boa. agregar ele junto com o salão, que você pensar. Exato, Coisa assim, é. né? Mas eu queria focar exatamente Sim. no ramo alimentício e ali na comida mesmo. Ah, eu Sim. cheguei, fiz o meu pedido, eu posso ter a batata, eu posso ter o lanche, posso ter um pastel. É mais nesse nicho, assim. E porque não tem na cidade. Não. Tem alguns locais que tem brinquedos. Exemplo, por exemplo, a gente foi em São Paulo, lá tava resolvendo questão de vista e tal, e aí eu já queria muito ir lá no lugar do Bob Esponja, né, oficial e tal. A gente foi, assim, pro adulto, é só um lugar bonitinho e tal, muito A legal. criança é um mundo. A né? criança parece que ela entra em outro mundo, né? É incrível um isso. mundo. Se você tiver um lugar temático e oferecer, tipo assim, um lanche, negócio, você casa tudo. Você casa tudo. Muito E aí o céu é o interessante. limite, né? É. Mas assim, agora eu como empresário, eu penso muito também, assim, em capacitar. Então é algo que tá meio que na gaveta também agora, dar uma assessoria, vender um projeto. Eu tenho um espaço kids ali, eu tenho um restaurante grande, eu tenho uma sala como essa. Dá para ter um espaço kids?
estudar. O que eu modelo para ele o melhor brinquedo, a melhor mesa e a melhor atividade. Mas aí, e a mão de obra, assim? e aí Aí fica por conta dele, mas você eu treina. tenho 2 vertentes. Eu posso implementar a minha equipe Ah, tá. semanalmente, tranquilo, eu monitoro tudo, ou eu preparo a equipe dele. Processo seletivo, e aí vem com treinamento, capacitação. O que muda de um para o outro? Ele vai ter o custo diretamente mais baixo, porque ele vai pagar o custo real. Ele vai locar suas pessoas. Exato, né? Não, ele vai contratar e aí tá, sim, ele tem. E aí o segundo ponto, ele tem que me pagar. E aí para me sim. pagar eu preciso do meu lucro, eu preciso para repassar pro meu colaborador também. Então assim, uma fica muito barata, só que aí ele vai ter o quê? Tem que criar um líder, vai ter que criar uma De pessoa repente, para validar, faz mais sentido ele testar às vezes. Ou Sim. ele já quer muito, então ele eu treina. quero muito, eu não quero Ou já cuidar tem, de mas nada. não tá dando resultado. É. Eu tenho uns brinquedos aqui, eu chamo 2 meninas para pintar. Nada contra, funciona. Só que a gente sabe que pode ser melhor. E quando se ele melhorando isso, agora nesse sábado vai ser tal dia, anúncio. Faz um anúncio, quando o cara, opa, foi Mococa, porque assim, tem muitas pessoas que vêm com Mococa no final de semana. Tem. Pingou ali. Nossa, legal. E aí a gente vai pra lá, e então assim, uma coisa casa com a outra. Nossa, muito interessante essa ideia, cara. Tipo assim, eu compro ela total. Inclusive, quando você abrir, eu vou ser o primeiro a ir lá. Vamos embora, o maior prazer. Porque geralmente os lugares que tem também, aí tem muito um brinquedo eletrônico. Então, aí você leva a criança, ela fica mais viciada ainda, né? E hoje é o brincar, cara, o manual, brincar, o correr, um Coisa pega-pega, uma simples, amarelinha. né? Então você começa do simples, aí você pode ter o brinquedo eletrônico, Sim. você pode ter as outras variações. Ficam presos só nisso. Sim, né? mas assim, o outro é que é mais vai ser cómodo, uma né? experiência, né? Exato. Então aí a gente começa já a trabalhar aquilo que é o que eu costumo falar para alguns clientes. Por exemplo, ele tem uma loja hoje e questão de preço, a internet é meio difícil competir. Sim. Como que ele vai trazer o cara local para comprar na loja dele, no comércio, etc., oferecendo algo a mais? Porque se for pelo preço, Não bate. ele não vai conseguir competir. Então ele tem que ter algo a mais, uma experiência. Isso aí entra totalmente, diretamente 100%, nisso aí. 100%. Muito interessante. E é o caminho, é o melhor caminho, né? Mas é algo que a gente tá pensando ainda em modelar e até para os próximos meses começar a oferecer para os empresários. Você não tem muita barreira, não exige muito investimento. Você já tem tudo que precisa, que é o know-how. E quem ganha é a cidade, né? Exatamente. Porque mais lugares para ir. Mais lugares capacitados, com experiência melhor, aumentando o seu ticket. A gente tem esse projeto para fazer em Mococa e também em toda a região. Sim. Só que aí para mim me toma que ele é presencial. Eu preciso fazer a capacitação, aí é fazer a visita. Mas na minha visão, ele é mais um produto da sua esteira. Sim. Então isso é legal, porque você não tem tem vários. Tem vários produtos. Aí já começa a ter todo um ecossistema. E até futuramente, eu posso lançar algo no digital. Falar, olha, se você quer fazer sozinho, Nossa, tá total, aqui. Total. Você vai treinar assim, você vai capacitar assim, você vai montar aqui e dá 3 opções. Um mini espaço, um espaço médio, um espaço compliance, o que você tem que fazer e o que você não pode fazer. E a gente pensa até no futuro abrir mini franquias. Sim, porque aí a gente leva o nosso nome, Espaço Kids do Thiaguinho Recreação, tá aqui dentro. E aí a gente assume. Ou até a franquia completa da lanchonete. Exato. Por isso que eu te falei do YouTube. Porque se você analisar, por exemplo, eu não sei como é que tá agora, que eu não acompanho muito, mas o irmão do Felipe Neto, acho que era Lucas Neto. Começaram lá o canal no YouTube, bombando, tal, os conteúdos deles. Depois os caras abriram sorveteria, tal. Né? Mais ou menos essa pegada, né? Porque o público infantil, eu quero ele, tal. Acertaram em cheio ali, né? Então, você tem um brand. Final do dia, cara, o que vai importar é meio que o brand mesmo, né? E a gente vê muito o brand. Por exemplo, eu vou te contar algo que você nem sabe, né? Aquela pulseira que a gente deu pro seu filho, para os aniversários personalizados que a gente faz, ela é um passaporte para uma festa que a gente vai fazer no final do ano, onde só vai poder participar dessa festa quem tem essa pulseira. Olha aí. Então, no mês de dezembro, outubro, a gente vai fazer uma festa aqui na cidade de Mococa para todos os nossos clientes que fizeram festas personalizadas com o Thiaguinho. Eles vão poder entrar. Mas eu quero... Não pode. Uma festa, então assim, pro próximo ano, você acha que a conversão de criança que vai querer participar dessa festa vai ser gigantesca. Sim. Então, é uma das estratégias de marketing que a gente pensou e a gente falou, guarda com carinho. Mas a gente sabe que todos os nossos clientes principais e vão participar. Mas assim, eu te confesso que eu nunca vi essa estratégia no mercado. De fazer esse brand ali momentaneamente e depois fechar assim.
Então, assim, a gente vai surpreender, assim, muitos clientes Mas é que tá o nossos, né. diferencial, né, cara? Pensar fora da caixa, né? É, exatamente. Entendeu? E se você sempre fazer a mesma coisa, você vai ter sempre os mesmos Vai ficar resultados, né? exatamente. Cara, muito bom o bate-papo. Eu acho que basicamente você acho que entregou o ouro aqui também, deu vários insights, a Ficou gente bom pensou para em todo vários mundo. produtos. E pra gente encerrar de vez, pra quem quer entrar nesse mundo, eu acho que eu não perguntei isso, né? Eu falei pra você o que, que seria a expertise da pessoa, então você acha que pra ela começar, qual que é o caminho assim inicial que ela deve fazer? Bom, hoje para começar com a recreação infantil, ela precisa ter aí eu acredito muito a vontade. Primeira coisa, a vontade, mas só a vontade não adianta, né. É, E ela precisa procurar se profissionalizar, seja comigo, com outro profissional, porque para você pegar uma bola e chutar a bola e fazer a famosa queimada ou uma corrida e um pega-pega, você faz porque você teve educação física, qualquer pessoa pode fazer. Não vai "Thiago, não vou fazer com tal exatidão", mas quem tá olhando de fora sabe: "Olha, é um futebol". Então, um pouquinho mais que você se profissionaliza, você consegue trazer um repertório maior de atividades, poder cuidar das crianças. Então, hoje, ela precisa ter vontade, um pouquinho de profissionalismo, então um pouquinho de teoria, e depois ela começa com os materiais padrões, básicos. No meu ponto, é só isso. não. Excelente, excelente. Então, já segue aí canais, se você quiser falar aí, Bom, se você quer seguir, a gente pode seguir com o Thiaguinho Recreação, só colocar Thiaguinho Recreação. Ou você pode colocar o Thiago Oliveira ponto mentor, tá, que é a parte onde eu falo mais para empresários, falo compartilho Tiaguinho Recreação no YouTube, TikTok, vai tudo. aparecer já Já vai alguma só coisa. colocar Thiaguinho Legal. Recreação, já vai aparecer lá. Então, se você acompanhou esse episódio, vários insights aí que o Thiaguinho entregou pra gente, não esquece de curtir, compartilha, manda esse vídeo, esse material pra quem você acha que casaria muito bem o que ele falou, vários insights, já manda pra essa Perfeito. pessoa. Não esquece de curtir e comenta também. Às vezes algum assunto que a gente deixou no ar, que você achou interessante, comenta. Futuramente a gente traz o Thiaguinho de novo, em outro momento, em outros empreendimentos que ele estiver fazendo. E muito obrigado pela tua presença. Até o próximo episódio.